Telas comentadas do EPROC, parte 2. No bloco anterior, no outro bloco, comecei a comentar sobre o painel do procurador, que permite ao advogado o controle de prazos de audiências e permite a produção de petições. Falei que o procurador ele utiliza também localizadores, que o procurador ele lança eventos no processo. Os eventos eles podem ter ou não petição, o que na realidade do usuário interno a gente diz que o evento pode ter minuta ou não, que os procuradores, os advogados, eles trabalham mais com a figura da petição e nós usuários internos trabalhamos mais com a figura da minuta, né? Existe evento sem minuta e o evento sem minuta, com certeza mais desejado pelo procurador, é a conclusão. Então foi dito isso numa primeira parte. Eu acabei não verificando aqui, eu não consegui terminar, né? Uma vergonha, mas tá aqui, ó, conclusão. Então nós dissemos isso na primeira parte e por meio de duas telas que ficam armazenadas aqui no menu, o procurador ele lança a petição inicial no processo e ele lança a petição intercorrente. Então o procurador, ao peticionar no processo, ele lança a peteca para a secretaria, para a serventia. E aí aparece o nosso perfil do servidor. Aparece o perfil do servidor na jogada, que é o meu perfil. E aí nós utilizamos localizadores do sistema. Nós podemos utilizar localizadores do sistema que formam filas de trabalho. E expliquei aqui, né, que exatamente aqui aqui é uma das formas, né? Existem duas formas que os processos podem chegar para nós, por meio de localizadores de sistema, que são esses aqui, e por meio de localizadores personalizados. Aí nós vamos a esse local virtual aqui para ter acesso aos processos, aqui é uma forma. A outra forma é por meio do uso do ícone das duas gavetinhas, que são os meus localizadores, que fazem o papel de uma mesa, onde nós reunimos os nossos localizadores mais utilizados, que formam filas de trabalho. Então, tanto o usuário interno quanto o usuário externo trabalham com a figura do localizador. Em outro bloco, eu mencionei essa palavrinha aqui, ó, minuta. As minutas são os textos contidos nos atos processuais. Nós chamamos de minutas. O EPROC utiliza o termo técnico minuta, equivalente aos textos, né, de despacho, decisão, sentença, certidão, ato ordinatório, alvará, termo, são todos espécies do gênero minuta. Então nós, usuários internos, produzimos minutas. Nós, usuários internos, produzimos minutas, que são os textos, e usuários externos produzem petições. Mas eu confesso que eu não me recordo, mas eu vou falar em outro momento que o usuário externo também produz minutas se quiser. O sistema possibilita. Existem procuradores de órgãos que se manifestam nos autos, as famosas cotas. Faz tempo que eu não uso esse termo, mas as cotas nos autos, aquela manifestação rápida de ciência,
por meio de minuta, também é possível. Então, o usuário externo produz na maior parte do tempo petição, mas se ele quiser também ele pode produzir minutas, tal como nós, usuários internos. Aqui no nosso painel, aqui está a faixa que nós gerenciamos os textos, as minutas que nós produzimos para assinatura pelos magistrados. Então, aqui é um recurso que nós utilizamos para gerenciamento de minutas produzidas. Nós, usuários internos, trabalhamos com status. As minutas têm status. É assim que nós gerenciamos as nossas minutas. Elas possuem status. E quais são esses status? O para assinar, quando a minuta já está pronta, a edição já foi finalizada. O rascunho, quando ela está em estágio inicial de produção. Devolvida, quando ela necessita de alguma alteração, alguma correção para que antes da assinatura. E existe ainda um outro status que é o para conferir. Então nós aqui, usuários internos, as minutas elas possuem momentos chamados de status até que ela seja assinada e juntada à árvore de eventos. Então nós temos aqui no nosso EPROC de usuário interno uma faixa de controle de produção de minutas. Então o usuário externo aí conhece um pouco mais do EPROC. Agora, na perspectiva do usuário interno, vocês podem conhecer um pouco mais da nossa realidade. Nós produzimos minutas, o usuário interno produz minutas. Então nós já falamos aqui dos localizadores que o usuário externo conhece. Aquele que não conhecia foi apresentado as minutas. Aqui nesse painel é possível repetir os meus localizadores que estão aqui em cima. E eu vou falar daqui a pouco um pouco mais deles. E tal como o usuário, e tal como o procurador possui relatórios, nós também possuímos relatórios aí de controle. O EPROC também possibilita uma faixa de relatórios em tempo real para controlar aí os prazos nos processos. É um reforço ao controle dos prazos. Então, tanto no painel do procurador quanto no painel do servidor aparecem aí as figuras do relatório. Nós temos um que se chama relatório geral, o procurador tem relatório e nós temos faixa de localizadores onde nós recebemos os processos, e o procurador ele possui aí a sua faixa de localizadores para controle de prazos. Então são duas pontas aí da corda. Então o usuário externo passa a conhecer como que é a realidade do lado de cá do balcão. Quando um processo ele recebe uma manifestação, ele recebe uma petição, ele vai para um localizador, que pode ser esses localizadores de fábrica que estão aqui, ou eles podem também, por meio de automação, por meio de automação, eles são encaminhados automaticamente pelo sistema para um localizador. Na unidade aqui em que eu trabalho, nós utilizamos muito a automação. Quando um procurador distribui uma petição inicial, nós temos localizadores específicos
para a petição inicial. São localizadores que geralmente começam com PI. O sistema faz isso para nós. A triagem já não é mais humana, a triagem é do sistema. E existem localizadores que nós criamos, que são de petição intercorrente. Quando um procurador ajuiza ele junta uma petição intercorrente, nós temos localizadores para petição intercorrente. Não precisa mais um humano ter que ficar separando uma da outra. O sistema faz isso para nós. Então, quem é usuário externo descobre agora mais um conceito aí do EPROC. A automação é o sistema nos auxiliando no trabalho, fazendo tarefas que um humano faria. O EPROC possibilita a criação de automações. Então, quando o usuário externo, o procurador, ele junta uma petição, seja ela inicial, seja ela intercorrente, eles saem desse localizador aqui de fábrica e eles vão automaticamente para localizadores de petição inicial e de petição intercorrente e com outras subclassificações. O sistema faz o serviço do servidor colocando processos nos seus devidos lugares. Tudo isso graças à mágica da automação. Então, é mais uma curiosidade aí de quem não conhece o EPROC a fundo. O EPROC permite isso. Ele faz automações e coloca os processos nos localizadores para nós. Depois aí de uma manifestação, de um fim de prazo, geralmente depois de quando se junta uma petição ou ao final de um prazo, o processo vai sozinho para o localizador, graças a uma automação. Então essa é mais uma curiosidade que o usuário externo conhece a respeito do nosso EPROC de usuário interno. E aí eu comentei a respeito do recurso Meus Localizadores, que é uma espécie de mesa onde estão os nossos principais localizadores. E comentei que o EPROC ele tem um recurso de, depois de uma petição e depois de um fim de prazo, ele colocar o processo, ele de forma autônoma, seguindo uma programação, coloca o processo no localizador que a gente disse que deveria ser colocado. O EPROC faz isso. E aí, agora, aqui a tela Meus Localizadores. Nosso trabalho de usuário interno gira muito, nosso trabalho é de maneira repetida passar pela tela Meus Localizadores. Ela reúne os localizadores mais utilizados por cada usuário. Então verifique que aqui estão os localizadores que eu utilizo com frequência. Aqui estão os localizadores que eu utilizo com frequência. É como se fossem compartimentos, né, de uma mesa em que os processos me aguardam para prosseguimento. Então, na prática, o que acontece muito é que essa é a tela que o procurador vai ficar boa parte do tempo, mas depois ele vai para outras telas que ao longo dos vídeos eu vou mostrar quais são essas telas. Então aqui é um ping-pong, num primeiro momento, entre o painel do procurador e os meus localizadores. Aqui ficam concentrados os processos que aguardam a movimentação de um servidor. Aí aqui faz parte da minha realidade o uso de sistemas auxiliares, então os processos que aguardam inclusão em Renajude, inclusão em Serasa, consulta ao Sniper, expedição de mandados, pesquisa de endereço, tudo aqui, verificação de penhora, processo apto para baixa. Aqui estão os localizadores. Aqui os processos nos aguardam. Dessa forma, o
o usuário externo, o procurador, sabe agora um pouco, ele pode saber um pouco como que se desenvolve o trabalho numa secretaria, ele tem uma ideia, a partir do momento que ele entrega a responsabilidade para nós, depois que ele se manifesta, como que o processo se desenvolve no EPROC. Então aqui a tela Meus Localizadores, onde um dos locais que o usuário interno pode acessar um processo, os meus localizadores, que é um recurso do painel do servidor, e o painel do servidor com um grande grau de semelhança com o painel do procurador. O painel do procurador é um painel, é uma versão do nosso painel bem mais enxuta, porque o procurador, a vida do procurador gira em torno de localizador e evento com minuta. E a vida do servidor, ela envolve mais recursos do sistema EPROC. A gente utiliza outros recursos do sistema, mais recursos do sistema no nosso trabalho. Então aqui, nesse vídeo, o procurador tem uma ideia que quando ele se manifesta, quando ele lança uma petição nos autos, é como se fosse uma peteca, ele lança essa peteca para o painel do servidor, e aí o servidor depois irá dar um tapa na peteca e vai jogá-la para o magistrado, tudo dentro do EPROC. No próximo bloco eu dou uma panorâmica muito rápida da relação do painel do servidor com o painel do magistrado. Até a próxima.